Fala, meu povo, muito bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas vocês estão aí do outro lado me assistindo, mas sabe que eu tô aqui, ó, sempre bem pertinho de vocês. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem firmes e fortes na luta, que tudo isso vai passar, em nome de Jesus. Bem, como forma de estreitar, né, os nossos laços, além das aulas propostas lá no grupo dos representantes, né, que eles estão sempre fazendo essa dinâmica de entrega de atividades com vocês. Então, além daquele material, eu vou estar sempre gravando algumas videoaulas como forma de dar suporte, principalmente no tocante à resolução dos exercícios. Se vocês perceberem, já foram enviadas 5 aulas, inclusive vocês também têm redação, né, que foi justamente o gênero resenha, que ficou disponível para vocês realizarem no tocante ao livro extraordinário. Lembre que vocês leram até a página 147, ficaram poucas páginas para serem concluídas, então ficou esta atividade para vocês fazerem em casa durante esse período que nós estamos, né, enfrentando essa pandemia. Fora ele, com relação à prática textual, foram exercícios de cunho mais de literatura, de cunho literário e de cunho de interpretação de texto. Dentro do nosso primeiro material, foi um material que diz respeito a aspectos semânticos. Então, dentro de alguns itens que foram trabalhados nessa apostila de 12 páginas, que foi a aula 1, alguns tópicos eu consegui trabalhar com vocês dentro da sala de aula, né? Como, por exemplo, a paronímia e as homonímias, né? Vimos que as palavras parônimas são aquelas palavras parecidas na grafia e na pronúncia, mas com significados diferentes. Por exemplo, absorver e absolver, né? São parecidas. E vimos que as palavras homônimas, ou ela tem a mesma grafia e o mesmo som, ou muitas vezes o mesmo som ou a mesma grafia. Ou seja, ela vai ter que ter alguma coisa igual, porém os significados serão diferentes, né? Então nós vimos os homônimos perfeitos, os homônimos homófonos, que são as palavras que possuem o mesmo som. Vimos, por exemplo, o caso do emprego de seção, né? Seção começando com S, seção seção com cedilha, bora lá, divisão de um todo, seção só com S, seção que diz respeito à duração de um tempo, e seção com C, que é o ato de ceder. Mas a gente percebe que se nós formos pronunciar seção, sempre vamos pronunciar os 3 tipos de seção do mesmo jeito. Mas a grafia é diferente para cada tipo de seção, e o significado também, obviamente, são significados diferentes. Então, nós vimos a questão dos parônimos, as palavras parecidas na grafia e na pronúncia, como também dos homônimos, né, que tem ou igual grafia ou igual pronúncia. Às vezes, os homônimos perfeitos têm tanto a grafia quanto a pronúncia iguais, mas os significados sempre serão diferentes. Então, esse conceito nós já trabalhamos dentro da sala de aula, né, diz respeito justamente aos aspectos semânticos, aos aspectos da significação das palavras, e eu dispus logo no comecinho do material 2 tópicos, 2 conceitos que são imprescindíveis para a interpretação de texto, que são os conceitos de denotação e conotação. A par deles, eu também coloquei outros, tá certo? Que eu também não trabalhei, não consegui trabalhar em sala, que é justamente a parte de sinonímia, antonímia e polissemia, mas que está lá disposto no material de vocês. Então, com a leitura, vocês conseguem perceber aquilo bem tranquilo. Então, sinonímias são as palavras, são as relações que as palavras têm de ter semelhanças de significados entre elas. Por exemplo, casa, moradia, lar, residência. A sinonímia, né? A antonímia são as relações que estabelecem entre 2 ou mais palavras, mas com efeitos contrários, opostos, né? Por exemplo, economizar, gastar, bem e mal. Então, isso é bem tranquilo. A polissemia diz respeito aos vários significados que uma mesma palavra, possuindo o mesmo radical, ela pode ter. Tudo isso vai depender do contexto em que ela está sendo empregada. Então, é o contexto que vai me dizer o significado da palavra. Exemplo da polissemia, tá? Inclusive no material de vocês. Por exemplo, linha. Não serão esses exemplos que estão esboçados lá, mas é o mesmo termo. Linha.
Linha, eu posso dizer, frase 1, por exemplo. A blusa que você comprou é costurada com a linha muito bonita. Frase 1. Frase 2. Minha linha telefônica foi bloqueada. Percebam que linha, dentro do contexto da blusa, ela tem uma significação, e quando eu empreguei como minha linha telefônica foi bloqueada, ela tem uma outra significação. Então, a polissemia é justamente isso, a capacidade que o mesmo radical, a mesma palavra, com a mesma base etimológica, ela tem a capacidade de ter vários sentidos. Isso vai depender justamente do contexto ao qual ela está sendo empregada. Então, vamos lá para a correção dos nossos exercícios. E, como eu falei, os 2 conceitos importantes, né, dentro da semântica, dentro dos aspectos da significação das palavras, nós temos o conceito de denotação e o conceito de conotação. Tá? Quando é que as palavras estão sendo empregadas no sentido denotativo? Eu tenho denotação sempre que as palavras estão sendo empregadas no sentido real, no sentido próprio da palavra, no sentido dicionarizado. Eu tenho a palavra, se eu pegar o dicionário, eu consigo estabelecer a mesma relação de sentido. Quando é que a minha palavra está empregada no sentido conotativo? Quando a palavra ela extrapola, ela vai além do sentido dicionarizado. É o que nós chamamos de sentido figurado. Tá, vamos lá. Denotativo. Exemplo. O rubi é uma joia que encanta meus olhos. Joia, rubi. Veja aí que joia está sendo empregada no sentido próprio, uma pedra, né? Conotação. Ela é uma joia de menina. Então, vejam a diferença de sentido que se estabelece dentro da denotação e a conotação com o mesmo termo joia, né? O rubi é uma joia que encanta meus olhos, sentido próprio, joia, aí sendo empregado no sentido próprio, no sentido dicionarizado. Ela é uma joia de menina. Veja que a palavra joia, ela extrapola o sentido real. E dentro até aparece uma comparação implícita, né? Quando eu digo que ela é uma joia de menina, né? Eu estou dizendo que ela tem características, né, tão positivas como uma joia. Então aí a gente tem uma comparação implícita, que a gente chama até de metáfora, né? A comparação implícita, atribuindo a característica da joia a uma menina, certo? Então, eu trouxe para vocês esta questão, vocês não têm no material, tá certo? Mas vocês vão acompanhando as demais questões, que são 5 questões que eu propus no material de vocês, elas virão em seguida. Mas esta questão, especificamente, ela não consta no material de vocês. Eu coloquei para vocês perceberem que a questão da conotação e da denotação também é conteúdo do Enem, certo? Temos assim, ó. O termo ou expressão destacado que está empregado em seu sentido próprio denotativo ocorre em sentido próprio, sentido denotativo. Aí expressões sinônimas, né? Letra A. É de laço e de nó, de gibeira e giló, dessa vida cumprida a sol. Veja aí que o termo cumprida, né? Missão cumprida, né? Missão exaurida. Esse cumprida, ele fugiu do sentido real, fugiu do sentido denotativo, né? Ele está empregado no sentido figurado, no sentido denotativo. Então, a letrinha A não será a nossa alternativa. B. Protegendo os inocentes é que Deus, sábio demais, põe cenários diferentes nas impressões digitais. Por cenários nas impressões digitais também extrapola o sentido real, certo? Letra C. Ele quer sentido próprio, sentido denotativo, que não extrapola o sentido real. O dicionário padrão da língua e os dicionários unilingües são os tipos mais comuns de dicionários. Em nossos dias, ele se torna um objeto de consumo obrigatório para as nações civilizadas e desenvolvidas. Dicionário padrão da língua e os dicionários unilingües. Então aqui dicionário padrão, o termo foi empregado no sentido próprio e no sentido denotativo. Então aqui é a nossa alternativa, tá? A letrinha C. Mas vamos verificar os demais. Letra D, nós temos assim. Às vezes eu tenho a impressão de que a bateria dele não acaba.
a bateria dele não acaba, a bateria da criança, ou seja, a bateria aí, né, está sendo empregado fora do sentido comum, no sentido figurado. A criança é tão elétrica, né, que parece que é movida a bateria. Letrinha E. Assim, aqui nós temos sentido denotativo, tá? Extrapola o sentido real, por isso que não é a nossa alternativa. Letra E. Humorismo é a arte de fazer cócegas no raciocínio. Não vou nem ler o restante, né? Fazer cócegas no raciocínio, expressão que extrapola o sentido real. E nós percebemos que na linguagem conotativa a gente emprega características que não cabem logicamente, se nós formos analisar, certo? Próxima questão. Pimba na gorduchinha, datou. Empolgação já não basta. Comentaristas usam cada vez mais estatísticas e termos técnicos para traduzir o que acontece em campo. Por tradição, a tarefa de comentar uma partida de futebol sempre foi o oposto disso. Disso que... Aí a gente faz essa retomada, tá certo? Ele diz assim, ó, comentaristas usam cada vez mais estatísticas e termos técnicos para traduzir o que acontece em campo. Por tradição, a tarefa de comentar uma partida de futebol sempre foi o oposto disso, ou seja, de comentar em termos técnicos, né, utilizando de estatística. A crônica esportiva, pontificada por lendas como Nelson Rodrigues e Armando Nogueira, entre muitos outros, chamava, né, heróis em campo e fazia da genialidade individual, do empenho coletivo e do imponderável instituições que comandavam o jogo. O belo texto valia tanto quanto ou mais que observações de treinos e jogos. O padrão para falar de futebol no Brasil costumava abordar aspectos como qualidade individual do jogador e fatores emocionais, afirma Carlos Eduardo Mansur, do jornal O Globo. O desafio hoje é estudar o jogo taticamente. Não havia no passado, obviamente, a ideia nem os recursos técnicos para compilar dados, que hoje sustentam as análises feitas durante os 90 minutos. O uso de softwares que ajudam a dissecar partidas em números se difundiu nos clubes e transbordou para as redações. Cresce em grupos dedicados à tabulação e análise de dados. Estatísticas individuais e coletivas, com o número de finalizações de um atacante e a média de posse de bola de uma equipe, são dados prosaicos em palestras de treinadores e programas de TV, blogs ou jornais. Detratores desse modelo, no entanto, consideram essa tendência um modismo, uma chatice. Há preconceito de quem ouve e exagero de quem usa, afirma o comentarista PVC Paulo Vinícius Coelho. Excessos ou modismos à parte, não há como fugir da realidade. O uso de dados e estatísticas por clubes europeus para elaborar estratégias e jogadas é antigo e há anos chegou aos brasileiros, com maior ou menor simpatia. Não existe futebol bem jogado em alto nível sem isso. A tarefa de dissecar o jogo por números e dados ajuda a entender, mas não esgota o futebol, que por sua dinâmica segue como um esporte dos mais imprevisíveis. Então vamos lá. Aqui foi do vestibular da FGV. Nós temos assim, com relação ao enunciado. Foram empregadas em sentido figurado as seguintes expressões do texto, né? Em sentido figurado, ou seja, extrapola o sentido real. Então, na letra A, B, C, D e E, nós temos pares, né? Então, ambos os pares têm que configurar o sentido conotativo do termo. Bora lá. Na letra A, nós temos dissecar partidas. Minha gente, o que seria o ato de dissecar, né? Dissecar. Dissecar é cortar, separar. Então, não tem como eu fazer uma dissecação de partidas. Transbordou para as redações. Transbordar é ir além das bordas, é exagerar. Então, bora lá, deixa eu ver onde é que está isso. Algumas ainda consegui fazer o sublinhado. Temos aqui, ó, o uso de softwares que ajudam a dissecar partidas, né? Então, os softwares dissecando partidas é um termo que vai além da lógica, então, sentido conotativo. Então, esses softwares que ajudam a dissecar partidas em números
se difundiu nos clubes e transbordou para as redações. Então, esse ato aqui também de transbordar está sendo empregada no sentido conotativo do termo. Então, aqui nós já temos a nossa alternativa, tá? A letrinha A, porque ele quer justamente as palavras que foram empregadas, as expressões do texto que foram empregadas no sentido figurado. Então, a letrinha A. B, análise de dados, né? Analisar dados é uma ação denotativa. Fugir da realidade, esse fugir da realidade, esse verbo aqui, ele não está sendo empregado no sentido próprio, né? No sentido denotativo, no sentido dicionarizado. Letra C, com maior ou menor simpatia, ok? Dados prosaico, prosa é conversa, tagarelar, certo? Então não tá legal aqui nesse prosaico. Detratores desse modelo, detratar é depreciar, né? Então, seriam os depreciadores desse modelo, né? Modismo à parte aqui, expressão, sentido figurado. Detratores não. Compilar dados, né? Compilar é reunir, agrupar, tá? Ok. Esgota o futebol. Aqui não. Esse esgotar aqui, ele ultrapassa o sentido real, o sentido dicionarizado. Então, nossa alternativa é a letra A. Bora lá para a próxima questão. Temos um texto aqui pequenininho. Diz assim: sempre acreditei que um texto, para ser bem escrito, deveria ser conciso, claro e verdadeiro, né? Essas são as características de um texto bem redigido. São as características. Tem que ser claro, objetivo, verdadeiro nem tanto, né? Dependendo daquilo que a gente esteja escrevendo, certo? Conciso, claro e verdadeiro. A depender do nosso texto, do nosso gênero textual, a gente pode utilizar a ficção. Por isso que eu disse que verdadeiro nem sempre, certo? Mas, por exemplo, nas redações do Enem, os dados que vocês vão colocar lá para dar argumento, né, para fazer sustentação da tese de vocês, eles têm que ser verdadeiros, tá certo? Professor, o que seria um texto conciso, né? Um texto conciso é quando você escreve, dá sua informação, mas de forma resumida, né, com poucas palavras, enxuto, que é o contrário de prolixo. Então ele diz assim, sempre acreditei que um texto, para ser bem escrito, deveria ser conciso, claro e verdadeiro. O problema é quando a concisão, você enxuga tanto, resume tanto, compromete a clareza. As siglas, por exemplo, nada mais conciso do que elas, mas serão claras só se souber previamente o que significam. Um absurdo de siglas circula hoje alegremente pela língua, nem sempre identificada entre parênteses, né? Porque o que é que se pede? Se você vai utilizar a sigla, pelo menos na primeira vez que ela aparece no texto, você coloca entre parênteses o significado dela. Nas demais vezes que você necessitar utilizar a sigla, você não precisa mais colocar o significado dela, né, entre parênteses, porque você já falou uma vez, as demais vezes você pode suprimir, até para deixar o texto mais conciso. Então ele diz aqui que um absurdo de siglas circula alegremente na nossa língua, mas nem sempre elas são identificadas entre parênteses. Então isso nos obriga a piruetas mentais para saber qual é o que. Como é impossível saber todas, a sigla é a língua estrangulada. Veja a opinião aí do autor. Então vamos lá para saber o que é que se pede na questão. Há emprego de linguagem em sentido figurado na seguinte frase do texto. Sentido figurado quando extrapola o sentido real. Letra A. Sempre acreditei que um texto, para ser bem escrito, deveria ser conciso. Aqui ok, né? Tá tudo no sentido denotativo. Ele quer sentido figurado. Nada mais conciso do que elas. Também tudo ok. Só se você souber previamente o que significam. Aqui todos os termos também estão empregados no sentido denotativo. Letra D. Nem sempre identificada entre parênteses. Ok. Letra E. Como é impossível saber todas, a sigla é uma língua estrangulada. Aqui, ó. Dizer que a língua... Ui, Jesus, eu passei. Sangue de Cristo tem poder. Voltou. Quando ele diz que a sigla é uma língua estrangulada, veja aí essa característica, não cabe logicamente no termo língua. Então, os termos aí estão sendo empregados no sentido que extrapolam o sentido real, o sentido figurado, que é justamente o que a questão pede. Há emprego de linguagem em sentido figurado, na letrinha
É. Beleza? Passemos para a próxima questão. Leia as frases a seguir e depois coloque D, se o enunciado for denotativo, e C para conotação. Bora lá. Primeiro item. O desastre aconteceu porque o carro voava em alta velocidade. Então, aqui nós temos C. Oh, Jesus, não pode clicar, criatura misericordiosa, tenha fé, meu Deus. Botou. Tem que ter muita fé comigo, muita fé, porque pouca não vai dar não, com essas aulas não. Vamos lá. C, porque o carro voava, né? Não cabe logicamente sentido figurado. O súbito cantar dos pássaros quebrou o silêncio da tarde. Quebrou o silêncio da tarde, o súbito cantar. Conotação. O dia morria. Conotação. Até aqui nós temos uma figura de linguagem chamada prosopopeia ou personificação, né? Que é justamente atribuir características nossas, características humanas, né? De seres animados a seres inanimados, a coisas inanimadas, que não têm vida. Então, o dia morria, de cara já é uma prosopopeia, personificação, que é um recurso estilístico. Então, de cara eu já sei que isso é conotação. Não achei a chave, por isso não podemos entrar no apartamento. Sentido denotativo. Não achei a chave, por isso não podemos entrar no apartamento. Próximo item. Então, aqui D, todos os três primeiros. C, o quarto D. Próximo. Já disse um poeta que um galo sozinho não tece uma manhã. Sentido conotativo. Último item. A chuva caiu tão intensamente que alagou a cidade. Sentido denotativo. Então, nós temos denotação só no item não achei a chave e no último item achei a chuva caiu tão intensamente que alagou a cidade. Então, nós temos C, 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 D, C, D, que é justamente o nosso item de letrinha C, tá vendo? Conotação, 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 denotação, conotação, mais denotação. Beleza? Estamos terminando, tá? Temos assim, ó. Assinale a alternativa que apresenta, dentre os sinais de pontuação destacados, aquele que enfatiza uma palavra ou expressão empregada fora do seu contexto habitual. Palavras empregadas fora do contexto habitual são as palavras conotativas, tá certo? Aquelas que extrapolam o sentido real, aquelas que apresentam características que não cabem logicamente em um ser. Bora lá. Letra A. Arrisco-me a pensar que, mesmo em outra época, Martin Luther King estava passando por essa mesma crise que enfrentamos hoje, ao corajosamente escrever. Aí entra agora a parte que ele quer. É melhor tentar e falhar que preocupar-se e ver a vida passar. Denotação. B. Em alguma vez você já contabilizou ou avaliou um número de projetos pessoais que abandonou durante a vida? Aqui também tudo no sentido denotativo. Nenhuma palavra, nenhuma característica extrapola o sentido real. C. Essa sociedade, aí aqui o termo que ele quer, né? Tá entre parênteses e tá destacado. Que não podemos esquecer que somos todos nós, não podemos esquecer que essa sociedade somos todos nós. Sentido denotativo. Até agora, nenhuma fora do sentido, né, do contexto habitual. D. Seja qual for a sua escolha de vida, quase tudo tem um lado chato e quase desanimador, mas que é necessário realizá-lo. Aqui também não tem nenhuma palavra que extrapole o sentido real, nenhuma palavra que não caiba logicamente. E vamos para a última e, consequentemente, será a nossa alternativa, né? Nós vamos procurar onde é que está justamente a palavra empregada fora do contexto, uma expressão que esteja fora do contexto. Temos que refletir sobre esse nosso auto-boicote. E talvez conseguiremos manter ou terminar o que começamos e nos propusemos a realizar, pois, do contrário, ficaremos sentados no sofá sempre com um conflito interno do poderia ser ou poderia dar certo. Pois, do contrário, ficaremos sentados no sofá. Esse sentado no sofá não está no sentido físico da pessoa estar lá sentada no sofá, mas no sentido de inércia. Então, sentados no sofá, essa expressão aí, ela foge o sentido próprio, o sentido literal da coisa, tá certo? Então, esta é a nossa, quase que não sai, é a nossa alternativa. Letrinha E.
Vocês vão rir muito comigo, não vão, depois que vocês ficarem olhando esse vídeo. Misericórdia. Mas tenha fé, certo? Não se desoriente, porque eu também não vou me desorientar. Então vamos embora. Última questão. No segundo parágrafo, os textos com uma ponta de razão e também com fumaça de bom, acho que é do bom direito, estão empregadas em sentido. Então ele quer saber essas duas expressões, com a ponta de razão, com fumaça do bom direito, se elas estão empregadas em sentido figurado, próprio, o que é que elas expressam. Então eu peguei o material de vocês, está com o texto completo, mas eu fiz a fragmentação tão somente do segundo parágrafo, que é o que nos interessa, certo? Temos assim, ó: os conselhos alegam com a ponta de razão que é preciso proteger o público de maus profissionais. Minha gente, ó, os conselhos alegam com uma ponta de razão. Ponta de razão. Ela cabe, logicamente, é uma característica que eu consigo ter um sentido literal próprio para ela? Não. Tá? Razão não tem ponta, ponta de razão, não. É uma expressão, né, que a gente utiliza. Os conselhos apontam com a ponta de razão, ou seja, com a linha de raciocínio verdadeiro, né? Que é preciso proteger o público de maus profissionais e que as pessoas graduadas no EAD, que ensina educação à distância, têm desempenho inferior ao de oriundos do sistema presencial. Já representantes das faculdades afirmam também com fumaça do bom direito que não cabe aos conselhos determinar quais cursos prestam e quais não. Então, o que é que ele quer aqui na questão? Vamos voltar. Ele quer saber se as expressões, uma ponta de razão, fumaça de bom direito, se elas são sentido figurado ou sentido próprio. De cara, a gente já percebeu que ponta de razão não cabe, logicamente. Fumaça de bom direito também é uma expressão no sentido figurado. É isso. Ele quer saber se dentro do texto, então aqui já elimino a D e a letra E. Eles querem saber se, a banca quer saber se, que tipo de ideia elas introduzem ou elas apresentam, né? Se elas são semelhantes, se elas são ambíguas. Oh, meu Deus, eu vou clicar e termino saindo. Se elas são semelhantes, se elas são ambíguas ou se elas introduzem uma exemplificação. Então, vamos voltar para o texto. Temos assim, ó: os conselhos alegam com a ponta de razão que é preciso proteger o público. Já os representantes da faculdade afirmam também com a fumaça do bom direito. Vejam só, eu consigo, o que seria uma fumaça do bom direito? Todos os indícios levam a crer que não cabe aos conselhos determinar quais cursos prestam e quais não. Então, tudo leva a crer, é sinônimo de fumaça do bom direito. Os conselhos alegam com a ponta de razão, então tudo leva a crer também dentro de um raciocínio lógico. E percebam também que eu posso substituir ponta de razão por fumaça do bom direito e não vai prejudicar o sentido. Vejam só. Os conselhos alegam com a ponta de razão que é preciso proteger o público. Já os representantes da faculdade afirmam também com uma ponta de razão que não cabe aos conselhos determinar quais cursos prestam e quais não. Veja que ambas expressões, elas têm efeito de sinonímia aqui dentro do texto. Por isso, a nossa alternativa é a letrinha A, certo? Meus amores, terminamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Me desculpa aí os atropelos. Eu não vou fazer edição nessa aula, até porque eu não vou mexer mais nesses vídeos. E para fazer edição, eu teria que assistir videoaulas. Ai, meu Deus do céu, só Jesus na causa, certo? Então, a gente fica por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês têm meu contato. Tem lá os nossos grupos que foram feitos especificamente para isso, para que a gente possa tirar as nossas dúvidas, certo? Então, vocês podem entrar em contato comigo, pelo menos durante esse primeiro material. Eu espero que a videoaula ela seja suficiente para que a gente possa responder essas questões. Se vocês ficaram com alguma dúvida ainda, mesmo com a videoaula, sem problemas, tá certo? Estou aqui. Então, firmes e fortes na luta, porque o Enem vem aí. Grande cheiro para vocês, certo? Beijo!